Bom, pessoal, então nessa videoaula a gente vai aprender a determinar, dada uma PA, certo? Determinar a soma de todos os termos dela, certo? Então aqui a gente tem a soma de todos os termos de uma PA. Então a gente pode calcular a soma dos n primeiros termos de uma PA utilizando essa formulinha aqui, certo? Então a soma dos n termos é esse valor aqui, certo? Como é que a gente determina a soma dos n primeiros números de uma PA? Basta pegar o primeiro termo, somar com o último termo, certo? Ou seja, o último termo desses n primeiros termos, certo? O último deles, multiplicar por n, onde esse n é justamente a quantidade de termos, certo? Essa quantidade aqui, e dividir por 2. Com isso a gente consegue obter a soma dos valores, ou seja, se a gente tem n termos numa PA, pegar esses n termos e somar todos eles, a gente vai obter o mesmo valor do que fazendo essas operações aqui. Que operações? Pegar o primeiro, somar com o último, multiplicar por n e dividir por 2. Ok? Então aqui para vocês, quem que é Sn? A legendinha aqui. Sn representa o valor da soma dos n primeiros números da PA, certo? Quem que é o A1? A1 é o primeiro termo da PA. Quem que é a N? A N é o enésimo termo da PA, ou seja, o último termo, o termo em questão, ou seja, o último termo desses n primeiros termos aí da PA, certo? E quem que é o valor N? N representa justamente o número de elementos da PA, ou seja, a quantidade de elementos que você está somando, certo? Assim como o AN representa o último deles, certo? O último termo dessa soma, certo? Dos valores que você está somando. E o A1 representa o primeiro deles, ok? Bom, pessoal, então vamos aqui ó, a um exemplo para a gente praticar o uso dessa fórmula, certo? Então, sabendo que essas três sequências aqui embaixo, essas três sequências numéricas, são progressões aritméticas, ou seja, são PA, determine o valor da soma dos termos de cada uma. Pessoal, então, uma forma de gente determinar a soma dos termos é pegando todos eles e somando. Mas vejam que isso dá trabalho, certo? Então, é bem mais fácil então a gente utilizar a formulinha que a gente acabou de aprender, certo? Então, vamos determinar aí a soma desses todos esses termos aqui dessa minha PA. Pessoal, então vejam o seguinte, eu quero determinar a soma de todos esses termos. Quantos termos eles são? Eles são 14 termos. A gente já trabalhou com essa sequência aqui, certo? Vai de 1 até 14. São 14 termos. Então, se eu quero trabalhar com a soma de todos esses termos, eu tenho que trabalhar com a soma de todos os 14. Então, eu estou perguntando para vocês, quem que é essa? Qual que é a soma dos 14 termos, certo? Bom, a gente sabe que a soma é dada pelo quê? É o primeiro termo mais o último, certo? Multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2. Certo? Então, a gente precisa de quais informações? A gente precisa do primeiro termo, do último e também da quantidade de termos. Quem que é o primeiro termo? O primeiro termo dessa minha sequência vale 1. Quem que é o último? Que no caso a gente sabe que é o A14. Por que o A14 é o último, pessoal? Porque não tem mais para cá, certo? Então, o A14 é o último termo, certo? Quem que é o A14? O A14 é o número, o 14º número é o valor 53, certo? Bom, e a quantidade de termos que tem essa soma que a gente está preocupado aqui? Essa soma tem 14 termos, certo? Então, vou fazer essa substituição nessa formulinha aqui. Então, no lugar de A1, vou substituir por 1, no lugar de AN, que é a mesma, que no lugar do último termo, que eu sei que é o 14º termo, que é o último, eu vou substituir por 53, e no lugar de N, vou substituir por 14. Pessoal, aqui eu tenho um produto com a soma. Eu disse para vocês que quando a gente não tem parênteses, a gente resolve o que primeiro? A multiplicação tem prioridade em relação à soma e subtração, certo? Bom, mas aqui tem parênteses, então, na verdade, eu não estou multiplicando o 14 vezes o 53. Eu estou multiplicando 14 ao resultado dessa soma aqui, certo? Então, eu não posso pegar o 14 e multiplicar 53. Eu tenho que fazer 53 mais 1 primeiro e depois multiplicar por 14. Bom, pessoal, 1 mais 53 dá 54. Então, tem 54 vezes 14. Pessoal, vou simplificar aqui esse 14 com esse 2, tá? 14 dividido por 2,
São 7. Então, resolver a soma de todos esses termos aqui é a mesma coisa que resolver o quê? 54 vezes 7. 54 vezes 7 dá 378. Então, o que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Que se eu pegar e somar todos esses termos aqui, a gente vai obter 378. Muito mais fácil utilizar essa formulinha aqui, porque a gente sabe que isso daqui é uma PA, certo? Então, a gente pode utilizar essa fórmula, certo? Do que pegar cada um desses e ir somando. Okay? Então, é muito mais fácil utilizar a fórmula. Bom, pessoal, então vamos aí para o segundo exemplo. O que a gente quer determinar? A gente sabe que isso daqui é uma PA e a gente quer determinar o valor da soma de todos esses termos aqui dela. Ok? Bom, pessoal, então é o seguinte, a gente quer determinar a soma de todos esses termos. Quantos eles são? Vejam que eles são 9 termos, certo? Indo do A1 até o nono termo, do primeiro até o nono. Ok? Bom, então se eu quero determinar a soma de todos os elementos, de todos os termos, eu tenho que fazer a soma dos 9 termos, certo? Então é S índice 9. Bom, mas a gente sabe resolver o somatório dos termos de uma PA. É dado pelo quê? É o primeiro termo mais o último vezes a quantidade de termos que a gente tem, certo? Dividida por 2. Bom, então eu tenho que determinar essas três informações aqui. Quem que é o primeiro, quem que é o último e quem que é a quantidade de termos, certo? Bom, o primeiro, muito fácil, certo? Só olhar aqui na minha sequência. O primeiro termo vale 8, certo? Quem que é o último termo? O último termo é o nono, pessoal. O último termo é o nono, certo? E quem que é o nono termo dessa minha sequência? O nono termo é o 64. E a quantidade de termos? Bom, pessoal, a gente já viu que a quantidade de termos que tem essa sequência é 9, certo? Então, n vale 9. Então, eu vou fazer a substituição dessas quantidades na minha formulinha. Aonde tem A1, substituo por 8. Aonde tem a n, que é o último termo, que é o meu nono termo, vou substituir por 64. E aonde tem n, vou substituir por 9. Então, foi o que eu fiz aqui. Pessoal, tem multiplicação e soma, só que a soma está dentro de parênteses. Então, vou resolver o que está dentro de parênteses primeiro. Ok? 8 mais 64 dá 72. Então, fica 72 vezes 9, dividido por 2. Pessoal, vejam que esses dois números aqui são pares, então dá para simplificar eles. 72 simplificado por 2, sobra o quê? Sobra 36, certo? 36 em cima e sobra 1 aqui embaixo. Mas alguma coisa dividido por 1 fica alguma coisa. Então, na verdade, eu tenho o quê? 36 vezes 9. 36 vezes 9 é 324. Então, o que eu estou dizendo para vocês, pessoal? Que a soma de todos esses 9 termos aqui, ó, a soma desses 9 termos vale 324. E é muito mais fácil fazer utilizando essa formulinha do que pegar e somar todos esses 9 termos aqui. Ok? Bom, pessoal, então vamos por aí para o nosso último exemplo aí, que a gente está trabalhando o uso, né, da formulinha da soma dos termos de uma PA, dos n primeiros termos de uma PA. Ok? Bom, então eu quero determinar a soma de todos esses termos aqui dessa sequência, que é uma progressão aritmética, certo? Bom, quantos termos tem essa minha sequência? Vai do primeiro até o oitavo número, então quer dizer que eu tenho 8 termos. Então, na verdade, se eu quero a soma de todos esses termos, eu quero a soma dos 8 termos, ok? Bom, mas eu sei determinar a soma dos termos de uma progressão aritmética. A soma dos termos de uma progressão aritmética, dos n primeiros termos de uma progressão aritmética, é dada pelo quê? Pelo primeiro elemento mais o último, que multiplica a quantidade de elementos dividido por 2. Então, tem que determinar essas três informações aqui. O primeiro, o último e a quantidade de elementos. O primeiro termo, simples. O primeiro termo dessa sequência é o valor 27. Quem que é o último? Pessoal, o último termo, que é o AN, é o oitavo nessa situação aqui. Quanto que o oitavo termo dessa minha PA vale? Vale menos 8. Ok? E a quantidade de termos a gente sabe que são 8, certo? Tenho 8 termos. Então, vou fazer a substituição desses valores aqui na minha formulinha. No lugar do A1, vou colocar 27. No lugar do último termo, vou colocar menos 8, que é o AN, certo? E no lugar do N, eu vou colocar 8. Então, foi o que eu fiz aqui, ok? Então, eu tenho 27 menos 8, que multiplica 8. Sempre resolvo que tem entre parênteses primeiro. Então, 27 menos 8 dá 19.
Então eu tenho 19 que multiplica 8 dividido por 2. Vou simplificar esse 8 por esse 2 aqui, eu obtenho o quê? 4. Então, resolver a soma desses 8 termos aqui, é a mesma coisa que resolver 19 vezes 4. 19 vezes 4 são 76. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Se vocês somar todos os termos dessa minha sequência aqui, vocês vão obter o valor 76. Ok? Bom, pessoal, então com isso, a gente conclui aí o conteúdo explicativo dessa semana 1 do PLET volume 4, certo? E nos próximos vídeos eu dou sequência com vocês. Vai ter um lugar específico para vocês verem os vídeos dos exercícios aqui nesse canal, onde eu resolvo todos os exercícios dessa semana, tá? Então, não deixem de ver eles. Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais.